Se você não gosta de desigualdade, mas ainda vive em um sistema capitalista, então precisa conhecer as origens do socialismo. Desde os primórdios da civilização, as pessoas buscaram formas de viver em comunidade, compartilhando recursos e responsabilidades. Formas primitivas de socialismo, enfatizando a vida em comunidade e os recursos compartilhados, existiram ao longo da história. Tribos e aldeias antigas muitas vezes operavam sob princípios que hoje reconheceríamos como socialistas. Esses movimentos, muitas vezes impulsionados por ideais religiosos, ofereciam uma alternativa às gritantes desigualdades de suas épocas. Comunidades religiosas, como os primeiros cristãos, praticavam a partilha de bens e a ajuda mútua. Pensadores como Henri de Saint-Simon e Robert Owen, nos séculos XVIII e XIX, articularam as primeiras ideias socialistas. Eles imaginaram sociedades onde a cooperação substituísse a competição e onde todos tivessem acesso igual aos recursos. Eles criticaram a natureza exploradora do capitalismo industrial, defendendo reformas sociais e direitos trabalhistas. A Revolução Industrial trouxe à tona as desigualdades e as condições desumanas de trabalho, que esses pensadores buscavam reformar. Seus escritos, embora não explicitamente comunistas, lançaram as bases para o surgimento de uma ideologia mais radical. Eles inspiraram gerações futuras a questionar o status quo e a lutar por uma sociedade mais justa. Esses primeiros movimentos socialistas eram frequentemente utópicos, vislumbrando uma sociedade harmoniosa baseada na cooperação. Eles sonhavam com comunidades onde a igualdade e a justiça prevalecessem. Embora suas visões muitas vezes se mostrassem impraticáveis, suas críticas ao capitalismo ressoaram com a crescente classe trabalhadora industrial, preparando o cenário para a ascensão do comunismo. As ideias deles plantaram as sementes para futuras revoluções e movimentos sociais que buscavam transformar a sociedade. Em meados do século XIX, testemunhamos o nascimento do comunismo como uma ideologia distinta, em grande parte graças ao trabalho de Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores revolucionários mudaram para sempre a forma como entendemos a sociedade e a economia. Vivendo em uma era de rápida industrialização, eles testemunharam em primeira mão a crescente disparidade entre os ricos capitalistas e a classe trabalhadora empobrecida. As condições de trabalho eram frequentemente desumanas, e a exploração dos trabalhadores era desenfreada. Marx, um filósofo e economista alemão, forneceu a estrutura intelectual para o comunismo. Ele acreditava que a história da humanidade era uma história de lutas de classes, e que o capitalismo era apenas a mais recente forma de opressão. Sua análise da história, conhecida como materialismo histórico, argumentava que todos os conflitos sociais derivam de lutas econômicas entre classes. Ele via a sociedade como um campo de batalha onde os interesses dos trabalhadores e dos capitalistas estavam em constante conflito. Engels, um cientista social alemão, colaborou com Marx, contribuindo com suas próprias observações sobre a situação do proletariado industrial. Ele documentou as condições de vida e trabalho dos trabalhadores, fornecendo evidências empíricas para as teorias de Marx. Juntos, Marx e Engels desenvolveram uma crítica contundente ao capitalismo, que eles viam como inerentemente explorador e insustentável. Eles acreditavam que o capitalismo inevitavelmente levaria a crises econômicas e sociais. Suas ideias, publicadas em vários livros e panfletos, lançaram as bases para um movimento revolucionário. Obras como O Manifesto Comunista e O Capital continuam a influenciar pensadores e ativistas até hoje, inspirando lutas por justiça social e igualdade econômica em todo o mundo. Em 1848, Marx e Engels publicaram sua obra mais famosa, O Manifesto Comunista. Este panfleto, escrito em um estilo inflamado e acessível, delineou sua visão para uma revolução comunista. Ele convocava a classe trabalhadora, ou proletariado, a se levantar contra a classe capitalista, ou burguesia, e tomar o controle dos meios de produção. Trabalhadores do mundo, univos, vocês não têm nada a perder a não ser suas correntes, declaravam as famosas linhas finais do manifesto. Este chamado à ação ressoou com a crescente classe trabalhadora em toda a Europa, inspirando movimentos revolucionários e moldando o cenário político pelas décadas seguintes. No cerne da teoria comunista está o conceito de luta de classes. Esta luta é uma força motriz fundamental na história da humanidade. Marx acreditava que a história é movida pelo conflito entre aqueles que controlam os meios de produção, a classe dominante, e aqueles que trabalham, a classe trabalhadora. Este conflito é contínuo e se manifesta de várias formas ao longo do tempo. O capitalismo, de acordo com Marx, representava o estágio mais recente dessa luta, onde a burguesia explorava o proletariado em busca de lucro. A Revolução Industrial intensificou essa exploração, criando uma divisão ainda mais profunda entre ricos e pobres. O comunismo, em contraste, vislumbrava uma sociedade sem classes, onde os meios de produção seriam propriedade coletiva.
Isso significa que todos teriam uma participação igual nos recursos e nos benefícios do trabalho. Isso eliminaria a exploração inerente ao capitalismo, levando a uma distribuição mais justa de riqueza e poder. A redistribuição de recursos garantiria que ninguém fosse deixado para trás e que todos tivessem oportunidades iguais. A abolição da propriedade privada é outro princípio central do comunismo. Sem propriedade privada, a concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos seria impossível. Marx argumentava que a propriedade privada de terras e recursos é a raiz da desigualdade. Esta desigualdade gera conflitos e perpetua a opressão dos trabalhadores. Ao abolir a propriedade privada, o comunismo visava criar uma sociedade onde todos tivessem igual acesso às necessidades básicas da vida. Isso incluiria moradia, alimentação, educação e saúde, garantindo uma vida digna para todos os membros da sociedade. Seção 5. A Maré Vermelha. O comunismo no século XX. O século XX testemunhou a ascensão e queda do comunismo como uma força global. A Revolução Russa de 1917 marcou um ponto de virada, estabelecendo o primeiro Estado comunista do mundo, a União Soviética. Liderados por Vladimir Lenin, os bolcheviques tomaram o poder, prometendo uma nova era de igualdade e prosperidade. O modelo soviético de comunismo, caracterizado pelo controle estatal da economia e um sistema de partido único, espalhou-se para outros países ao longo do século. Da China a Cuba, as revoluções comunistas remodelaram o mapa político, muitas vezes acompanhadas de violência e convulsão social. Seção 6. Ecos da Revolução. A União Soviética e seu legado. A União Soviética, sob a liderança de Joseph Stalin, passou por um período de rápida industrialização e coletivização. Embora essas políticas tenham transformado a economia soviética, elas também tiveram um alto custo, com milhões morrendo de fome e repressão política. Apesar de suas contradições internas, a União Soviética desempenhou um papel crucial na política global durante a Guerra Fria. Sua rivalidade com o Ocidente capitalista moldou as relações internacionais e levou a inúmeras guerras por procuração. Seção 7. O comunismo. Hoje. Um ideal desvanecido? No final do século XX, o apelo do comunismo começou a diminuir. O colapso da União Soviética em 1991 marcou um fim simbólico para a Guerra Fria e desferiu um golpe significativo no movimento comunista. Hoje, apenas um punhado de países, incluindo China, Cuba e Coreia do Norte, se identificam como comunistas. No entanto, esses estados muitas vezes se desviam da ideologia marxista-leninista, adotando sistemas híbridos que incorporam elementos do capitalismo. Seção 8. O futuro da igualdade. Lições e legados. Embora a visão utópica do comunismo permaneça em grande parte não realizada, seu legado continua a moldar o discurso político. As críticas ao capitalismo articuladas por Marx e Engels permanecem relevantes, particularmente em uma era de crescente desigualdade econômica. Além disso, os programas de bem-estar social e os direitos trabalhistas que existem em muitos países capitalistas hoje são, em parte, uma resposta aos desafios colocados pelos movimentos comunistas. À medida que enfrentamos os desafios do século XXI, da mudança climática à disparidade econômica, a busca por um mundo mais justo e equitativo continua.